Olá! Hoje estamos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus e hoje veremos o capítulo 15 do livro de Êxodo. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo? O primeiro deles é que esse capítulo contém um cântico de vitória e esse cântico de vitória é entoado por Moisés e os israelitas em honra e louvor a Deus. E Deus os havia livrado do poder dos egípcios, afogando-os no Mar Vermelho, lhes dando uma grande vitória, sem precisar fazer nada. Eles só marcharam pelo mar. E eles entoam esse cântico para louvar a Deus pelo que Deus é e pelo que Deus havia feito. Então, nesse cântico podemos destacar esses dois pontos. Convido vocês a lerem, prestando atenção nas características que eles atribuem a Deus e também aos feitos maravilhosos pela mão de Deus. Um exemplo que eu posso dar, no versículo 2, eles louvam a Deus porque Deus é a força deles, o cântico, a salvação deles. No verso 11 também eles dizem que eles glorificam a Deus porque Ele é santo e faz muitas maravilhas. Está aí também no verso 11. E esse verso aí ele vai dizendo aí de como Deus lhes trouxe a vitória perante os egípcios. Então é interessante isso para nós também colocarmos na nossa vida no como a gente está louvando a Deus. Precisamos exaltar a Deus por quem Ele é e pelos seus feitos maravilhosos por nós. O segundo ponto de destaque nesse capítulo é que após os egípcios terem sido derrotados, nesse cântico também os israelitas louvam, imaginando os demais povos ouvindo essa história maravilhosa e estremecendo de terror, porque eles constatariam como o Deus dos israelitas era poderoso. Então, quem gostaria de desafiar os israelitas sabendo que Deus maravilhoso estava ao lado deles? Então eles citam aí os filisteus, edomitas, moabitas, os habitantes de Canaã como cheios de espanto e pavor por conta da grandeza de Deus e pelos feitos maravilhosos que Deus fazia em favor do seu povo. O terceiro ponto de destaque está na sequência da caminhada do povo de Israel em direção a Canaã. Eles chegam a um local de nome Mara. E nesse local, Deus faz um milagre, transforma as águas que eram amargas em águas boas para consumo. Mas é interessante que a partir do verso 25, vemos que Deus ali lhes deu estatutos e uma ordenança. Deus, na primeira parada do povo de Israel, após a libertação completa do Egito, Ele para e lhes dá estatutos e ordenanças para que eles pudessem viver bem ali naqueles momentos. E é interessante que Deus promete que lançaria fora todas as enfermidades, curaria o seu povo, lhes daria saúde, se eles fossem fiéis aos seus mandamentos e às suas ordenanças. Esse é o valor da obediência. Nós não obedecemos para que Deus nos faça alguma coisa, mas Deus promete recompensar aqueles que o obedecem. Afinal, Deus quer uma obediência genuína, não algo que nós fazemos para comprar o nosso Deus, por exemplo, mas sim porque reconhecemos quão grande Deus é e quão bom Ele tem sido para conosco. Está gostando? Compartilhe para que mais pessoas possam dar a palavra de Deus conosco e vamos seguir estudando a Bíblia.